Beleza, começamos. Então, eu tô aqui com alguns vídeos que eu já vi sobre esse assunto da fala do Lula a respeito de Israel. Todo mundo já sabe disso, né? Eu resolvi comentar porque é um tema que eu já estava comentando anteriormente. O problema do canal é que alguns vídeos meus têm bastante acesso, outros têm pouco. Isso é meio chato, né, para quem produz conteúdo. Mas, enfim. E esse é um tema que geralmente tem pouco acesso, paciência. Eu só quero deixar registrado mesmo a minha visão a esse respeito, que não é de modo alguma uma visão neófita do assunto. Pelo contrário, eu já estudo há bastante tempo esse tema. Agora, a parte do estudo que você tem de determinado assunto, isso não implica que eu saiba o que está de fato acontecendo ali na faixa de Gaza, desde de outubro até aqui. Não tem como eu saber efetivamente o que está acontecendo lá. Então, uma coisa é você estudar o assunto, ter posições pontuais, principalmente numa perspectiva histórica. Outra coisa é a gente dar pitaco sobre o que de fato está acontecendo ali, dados os últimos acontecimentos. Aí a gente teria que ter um poder sobrenatural para poder afirmar com todas as letras que Israel está fazendo isso ou aquilo, ou que aqueles números são forjados, a gente realmente não sabe. Mas alguns pontos a gente pode especular aqui e é o que eu pretendo fazer. Então, primeiramente, eu gostaria realmente, cara, de pedir para vocês que, caso tenham interesse, ajudem aí o canal com like, com comentário, comentem aí abaixo a opinião de vocês. Não me ofendo com opiniões contrárias, tá? Podem opinar à vontade. A gente pode até fazer aqui algumas discussões saudáveis, não precisa ficar se exaltando, fica tranquilo, certo? Então, ajudem aí na medida do possível. O canal tem outras formas de ajudar também financeiramente, que já estão aí na descrição, tá? Então, conto com vocês. Aqui, eu vou começar com um vídeo que eu não vi ainda, fazer um react aqui, vamos dizer assim, da BBC Brasil. Sei lá, né? Vamos ver se eles vão passar o pano ou não pro tal do Luiz Inácio. Vamos ver. Persona non grata. É assim que o presidente Lula está sendo visto pelo governo de Israel depois de ter feito um paralelo entre o Holocausto. Eu poderia pensar aqui com meus botões que o Lula poderia ser uma persona non grata no Brasil ao invés de Israel. Pouco importa se ele é uma pessoa não grata em Israel, mas pô, se fosse no Brasil pelo menos, seria mais fácil para nós, né? Mas tudo bem, vamos lá. E a guerra em Gaza durante uma entrevista no último final de semana. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum A voz do bicho está até embargada de... É o peso da idade, né, pessoal? documento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A reação foi rápida. Se isso aqui não é grave, isso é uma fala... Porque assim, sempre que o Bolsonaro... Não estou aqui defendendo o seu Bolsonaro, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que tem várias críticas aqui à figura, né, do Bolsonaro no meu canal. Então, não estou defendendo, mas assim, sempre que o Bolsonaro fala um a mídia repercute isso de uma maneira terrível. E claro, muitas vezes de forma até justa, né? Porque ele falou muita merda mesmo. Agora, o Luiz Inácio falou um negócio aqui gravíssimo. Gravíssimo. Então, se isso não repercutiu evidentemente em Israel. Mas aqui no Brasil tem muita gente passando pano para essa fala. E aí você percebe que o critério de avaliação tem 2 pesos e 2 medidas, né? Que é uma atitude costumeira de justiça seletiva, se é que você me entende, né? Que de justiça não tem nada. Vamos ver. Pouco tempo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu uma coletiva criticando Lula. O embaixador do Brasil em Israel foi convocado para dar explicações e o governo israelense anunciou que o presidente brasileiro não é mais bem-vindo até que se desculpe. Eu sou Julia Grank, da BBC News Brasil em Londres. Você vê que ainda deram uma colher de chá para ele. Não, mas tudo bem. Só ele se desculpar não vai ser mais uma pessoa não grata. Cara, e vocês acham que a postura de Israel foi radical nesse quesito? Eu acho que não. E, claro, né, tem toda a polêmica para a gente discutir, primeiro, o que é genocídio, e segundo, se de fato Israel está cometendo genocídio. Isso aqui eu já discuti em vários vídeos aqui do canal, tá? Inclusive tem uma proposta de uma série que eu já lancei 2 episódios sobre a história de Israel, mas como teve pouco acesso, pouca demanda, então me desmotivei a continuar esse conteúdo. Mas pode ser que eu continue, provavelmente eu vou continuar ainda falando sobre esse assunto em podcast, tá? Mas enfim, o fato é que não tem como a gente categorizar o que está acontecendo nessa circunstância que envolve grande complexidade, envolve uma guerra assimétrica que ora favorece um lado, ora favorece o outro, tá? Isso aí a gente pode discutir amplamente, que do ponto de vista, por exemplo, da propaganda informacional, eu já mencionei várias vezes aqui no canal, você tem na mídia, muitas vezes a propaganda branca, que não necessariamente é propaganda cinza, nem a propaganda negra. Isso não tem nada a ver com questões étnicas, tá? Para quem quiser levantar essa bola aí, tá? Quando eu falo de propaganda branca, eu estou falando de uma notícia que tem respaldo na realidade, mas que para manipular essa notícia, a mídia em geral, de acordo com os seus afetos ou desafetos, se por afeto, será eufemista para aquele lado que quer defender. Mas se quiser atacar, será hiperbólica. Bom, a notícia cinza é mais complicada,
Pode ser até que a mídia em geral utilize a notícia cinza, mas é arriscado, porque pode dar um passo em falso. Agora, propaganda desinformacional, em termos literais, que é a propaganda negra, é complicado. Dificilmente a mídia cairia de uma forma tão desavisada, a não ser que a coisa seja muito bem articulada. Tá? Eu não estou dizendo que não possa acontecer, mas pode. Mas a ênfase aqui é a seguinte: mesmo que a notícia tenha respaldo na realidade, como é o caso, por exemplo, de que há grande número de mortes de civis na faixa de Gaza, isso é real. Então, se a mídia noticia isso de um jeito ou de outro, se com eufemismo, com hipérbole, pode variar, depende, certo, do agente de notícia. Mas o uso excessivo de hipérbole, que foi o caso do Lula, é chegar às raias da loucura e dizer que isso é um genocídio. Agora, eu fico me perguntando aqui com os meus botões, de novo, considerando a população de Gaza, que é grande, é uma população enorme, chega em torno a 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Bom, de fato, tem muitas mortes ocorrendo ali. Isso implica, inclusive, no dilema ético, tá? Já vou expor isso daqui a pouco, para vocês. Dilema ético que não tem a ver com o fato das pessoas estarem morrendo, porque aí não tem dilema nenhum. Ninguém tem que desejar que as pessoas morram, muito menos civis. Pior ainda, se as mortes foram provocadas de modo direto e proposital. Aí é crime efetivo, crime de guerra. Agora, será que é isso que está acontecendo? Aí você pergunta, mas por que você está falando de dilema ético? Eu vou explicar logo mais. Vamos continuar assistindo aqui. Neste vídeo vou falar sobre quais foram exatamente as declarações de Lula, qual foi a resposta de Israel e, finalmente, sobre a repercussão dessas declarações e o impacto que elas podem ter tanto para a diplomacia brasileira quanto para o governo israelense. Começando então pelo que o Lula disse. O presidente estava em Addis Abeba, na Etiópia, para participar de uma reunião da cúpula da União Africana. No sábado, ele se reuniu com o primeiro-ministro da autoridade palestina. Outra falácia é dizer que existe apartheid de Israel, cara. Assim, a gente teria que levantar várias questões que envolvem tantas falas, porque assim, quando você fala de propaganda negra, de novo, voltando a esse tema, você fala de desinformação de um lado, de fake news do outro, mas que não necessariamente fake news seja o mesmo que desinformação, são coisas um pouco diferentes. Desinformação é uma coisa muito mais bem articulada, e geralmente é articulada por inteligências governamentais, então é uma coisa muito grave, certo? E fake news não, fake news pode sair da boca do seu tio, pode sair da tiazinha do WhatsApp, da sua mãe, qualquer um pode falar fake news, e geralmente muitas fake news saem da boca de pessoas que têm influência sobre outras por alguma fama que elas tenham angariado na vida. Às vezes um artista fala uma merda que as pessoas acabam acreditando, mas que não tinha respaldo na realidade. Isso, de certo modo, é uma propaganda pautada em verdade, é uma propaganda negra, portanto. Mas muitas vezes não necessariamente aquela reputação daquela pessoa vai estar sendo colocada em xeque, por inúmeros motivos, certo? Por exemplo, quando o Lula fala que o Estado de Israel está agindo exatamente igual aos nazistas, isso é evidentemente uma falácia, isso é evidentemente um exagero, não é só hipérbole, é literalmente mentira, tá? No entanto, as ações de Israel podem ter sido sim exageradas e podem ter provocado a morte de pessoas inocentes. Então, são questões completamente diferentes aqui. Aí o que acontece? Ele usa, de certo modo, de alguma notícia real para lançar uma propaganda totalmente falsa que não só é hiperbólica, mas que tem vínculos com narrativas que são de fato inventadas, tá? São literalmente inventadas. Então, no campo dos debates públicos e no campo do espectro político, aqui no Brasil, por exemplo, a gente está acostumado em ver que a esquerda geralmente toma partido mais pelos palestinos, às vezes até levantando as bandeiras, não da Palestina, que é justo, mas levantar a bandeira do Hamas, que é terrorista, aí já é um problema, sério, mas acontece. Independente disso, quando você percebe que essas narrativas nascem nesses grupos, quase ninguém dá conta sobre isso, porque é uma narrativa já estabelecida. Existe apartheid em Israel. Israel não gosta de negros. Tem um monte de coisa que é completamente inventado, ou de casos isolados, que podem ter até acontecido, né? Casos isolados acontecem, não só em Israel, mas no Brasil e em qualquer outro lugar. Casos pontuais de racismo, pode acontecer. Esse tipo de coisa, se colocado de uma maneira generalizada, generalíssima, aí acaba tomando conta, né, do debate público, sendo que a notícia não tem respaldo nenhum com a realidade. E o que eu percebo é que Israel não sabe se defender. Assim, é até estranho, né, dizer que uma nação tão tecnológica, tão desenvolvida, esteja perdendo o debate público por conta de não saber se defender dessas artimanhas do outro lado, né? Que são artimanhas de caráter narrativo, que são artimanhas de áreas de metapolítica. Para quem quiser entender o que é metapolítica, eu explico um pouquinho sobre isso no meu vídeo onde eu falo da Mind e da Choquei.
que é um tema assim que também eu trabalho ali na minha série sobre extrema-direita. Detalhe, extrema-direita existe. Só que não estou dizendo que o Likud, que é o partido de Israel, seja necessariamente ou estritamente de extrema-direita. Existem questões a se pontuar aí, tá? Vamos continuar vendo aqui. Palestina. O Palácio do Planalto afirmou que o presidente brasileiro condenou os ataques do Hamas durante a reunião e reiterou a necessidade de paz no Oriente Médio e da criação de um Estado palestino. Depois desse encontro, o Lula deu uma entrevista coletiva. Pergunta, pessoal. O Lula chamou o Hamas de grupo terrorista? Chamou ou não chamou? Nós sabemos que ele repudiou os ataques do Hamas, ok? Era o mínimo que se esperava. Mas ele chama... Porque assim, se o Lula chama o Estado de Israel de terrorista, fica a pergunta, ele chamou também o Hamas de grupo terrorista? Porque um grupo que invade um outro país, que peremptoriamente lança foguetes contra Israel, isso já acontecia muito tempo antes, tá? Aí tem a narrativa, né, do pessoal que diz, mas eles têm razão, porque eles estão sendo colonizados. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, não dá tempo. Mas a gente pode falar sobre história, tá? Sobre a questão de Palestina e Israel. A questão histórica é bem complexa. E também a questão histórica tem uma narrativa que puxa a sardinha para um lado e para o outro. Agora, deixa isso para outra hora, falar de história. O fato é que, constantemente, Hamas lança foguetes em Israel, independente se isso vai acertar civis ou militares. Isso é verdade ou é mentira? Eu estou aqui, por acaso, usando de alguma propaganda negra para denegrir o pobre do Hamas? Não, né? Isso realmente acontece. Bom, se isso de fato acontece e é constante, Israel não tem o direito de se defender? Tem. E ele se defende com a sua tecnologia, que é o famoso Dom de Ferro. Se não fosse aquilo, o número de mortos em Israel seria muito maior do que tem ocorrido na faixa de Gaza. O que não justifica, sabemos, pelo ponto de vista da analítica aristotélica, certo? Eu falo disso porque meu canal é de filosofia. Sabemos que um erro não justifica o outro. Perfeito. Agora, eu estou dizendo o seguinte. Um ataque justificaria a ação, não só da defesa, mas como resposta e retaliação àquele primeiro ataque. Agora, ataques periódicos, ataques constantes, e pior, ataques bem-sucedidos, como foi no 7 de outubro, não nem lembro a data, não estou muito lembrado, mas eu acho que foi outro setembro ou outubro. Naquela data fatídica onde o grupo do Hamas conseguiu invadir por terra, por mar e por ar, a via aérea também, acho que teve uns caras que enfim, pular, não sei se foi por avião, paraquedas, sei lá, mas mais por terra, propriamente dito, eles invadiram e mataram pessoas com requintes de crueldade, para ser bem ameno, tá? Tem ali o vídeo, eu não quis assistir, mas tem o vídeo oficial que retrata o ataque horrendo do Hamas, que talvez até mesmo, falando aqui do nazismo, Hitler repudiasse, apesar do Hitler ser tão perverso quanto. Mas ele usaria outras técnicas, digamos assim. O que o Hamas fez foi algo sem precedentes na história. Tá? Foi uma violência que não tem como a gente declarar aqui em palavras, só vendo para a gente entender. Agora, uma questão importante é, isto não justifica mortes de pessoas inocentes do outro lado. A vida do israelense, israelita é o do passado, né? Do presente, é o Israel moderno israelense. Tanto o israelense quanto o palestino têm o mesmo valor enquanto uma vida humana, certo? Na prática, isso é infelizmente relativizado muitas vezes. Mas do ponto de vista ontológico e teológico, e eu não estou falando teológico no sentido cristão, estou falando teológico no sentido da teologia natural. Ontologicamente falando, o valor de um humano não pode ser maior que o do outro, no sentido de que estejamos falando aqui da importância de um indivíduo daquela determinada espécie, tá? Então, a responsabilidade que Israel tem, em primeiro lugar, enquanto Estado-nação, não é porque é nacionalista, pessoal, calma, é porque é um Estado-nação, é com os seus reféns. É os reféns que o Hamas fez e que são israelenses, e que Israel precisa resgatar. Então, Israel tem responsabilidade para com essas pessoas, em primeiro lugar. Não implica que ele não dê valor à vida humana por parte das outras etnias, mas ele tem uma responsabilidade formal e jurídica para com os seus cidadãos. Vocês conseguem entender isso? Então, bom, é justificável que Israel invada a faixa de Gaza depois que o Hamas, que é o governo daquele território, sequestrou mais de 200 pessoas? É ou não é justificável? Fica a pergunta. Eu acho que é, muito mais do que justificável. Porque não foi só em via de retalhar o outro por esse outro ter tirado a vida de 1.000,
aproximadamente 1.000 pessoas ali em Israel. Mas é também para resgatar aqueles que foram sequestrados. Ok? Eu acho que isso é um ponto que tem que ficar claro aqui. E aí, quando eu falo de dilema ético, eu estou dizendo que Israel não pode desejar a morte de civis na Palestina, porque se assim ele fizer, será condenado por ter cometido aquilo que o R.J. Rummel chamava de democídio, tá? Que é diferente de genocídio. O que é democídio? Democídio são mortes pelo governo. Pode ser mortes pelo governo, do governo contra o seu próprio povo, ou contra um outro povo que tenha sido explorado. Ou, em período de guerra, a morte de um outro povo por negligência daquele primeiro. Tá? Tem uma coisinha muito básica na filosofia que se chama a guerra justa. E quando nós falamos de guerra justa, nós nos remetemos a vários filósofos, dentre eles o Agostinho, depois na filosofia política você tem um monte de cara que comenta isso também. Mas, de certo modo, mesmo na guerra você tem que ter uma avaliação ética. Tá? Então isso acontece, por exemplo, nas avaliações, digamos assim, ou diretrizes de Genebra, quando vai determinar o que é ou não crime de guerra, certo? Mas nem tudo ali pode ser previsto diante de situações que são extremamente complexas. Vou citar algumas no decorrer do vídeo. Mas vamos continuar assistindo. E cobrou mais ajuda dos países ricos para Gaza. É muito engraçado. Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente. A guerra começou em outubro, quando o Hamas, o grupo que governa... O Lula fala como se tudo fosse muito simples. E assim, a leviandade dele está... Presta atenção nisso. A leviandade dele está no fato dele não admitir que há um dilema ético nessa guerra. Evidentemente que um dilema ético só pode existir do lado de Israel, que é um país que ainda considera opiniões diversas, e portanto, se há opiniões diversas, há consciência aí. Há debate dentro da própria nação de Israel. Agora, no Hamas, não há debate nenhum. Só há a certeza de que eles estão lutando contra o grande Satã e que eles podem estuprar o grande Satã, eles podem arrancar a cabeça do grande Satã, eles podem, enfim, fazer os horrores, colocando fogo em crianças, filhos do grande Satã, como eles fizeram. Satã, entre aspas, óbvio. Então não há dilema nenhum para o lado do Hamas. Agora, para o lado de Israel, há um dilema. Porque, no fundo, nós sabemos que, sim, civis da Palestina estão morrendo. E não pode existir por parte de Israel interesse na morte de civis palestinos. Não pode existir. E se de fato não há esse interesse, então, sim, isso é um dilema ético. Como atuar diante dessas circunstâncias? Como é que está, na prática, sendo essa invasão de Israel por terra? Ou esse lançar de bombas, né, pontualmente falando, dada a grande tecnologia que esse país tem. E nós sabemos, existem claríssimos relatos de que Israel avisa quando vai mandar bomba em algum determinado local onde haja suspeita de um integrante do Hamas. E avisa a população civil para sair de lá. Na prática, como isso se dá? Na prática, como que isso está acontecendo de fato? É a pergunta que a gente teria que fazer diante do fato de que nós, sejamos honestos aqui, nem eu que tendo a ver com bons olhos algumas ações de Israel, apesar de ser crítico em alguns aspectos também, mas não posso admitir, do meu ponto de vista, que Israel seja pior do que o Hamas. Jamais, jamais, jamais. Agora, você também que defende, né, o Hamas, tem gente aí defendendo o Hamas, né, mano? O pessoal do PCdoB, PCO, esses maluco doido aí, que defende literalmente, né, não só o palestino, mas como o grupo terrorista. Eles também têm que considerar, deveria pelo menos, né, considerar que não poderia haver por parte de Israel outra atitude senão a de procurar invadir o país para resgatar os seus cidadãos, certo? Mas tudo isso é jogado, todo o debate é pautado apenas numa patos, né? Numa paixão partidária, aí fica difícil. Vamos continuar vendo aqui. Na faixa de Gaza, promoveu um ataque em Israel que deixou mais de 1.200 mortos e 253 reféns. Desde então, a retaliação israelense deixou mais de 28 mil palestinos mortos, incluindo civis, mulheres e crianças. Além disso, mais de... Olha, um detalhe importante, pessoal. Os números das mortes dos civis na Palestina, em primeiríssimo lugar, está sendo dado pelo Ministério, se não me engano, Ministério da Saúde, né? Depois vocês podem confirmar isso. Mas é o Ministério da Saúde do Hamas, certo? Então, assim... É complicado, mas ainda que os números não estejam corretos, efetivamente corretos, ou que se haja possibilidade de comprovar isso ou não, porque quando a gente fala do Hamas, né, olha, se o Hamas arranca a cabeça de criança,
mentir é a coisa mais básica, né, porra? Pelo amor de Deus. Agora, eu não estou dizendo que seja necessariamente mentira um número que estão deflagrando, até porque existe também alguns relatórios apontados por integrantes da ONU. Mas aí também confiar na ONU não é muito bom, né? Dados os últimos acontecimentos aí de alguns, digamos, funcionários, né, vinculados à ONU, que apoiaram o grupo terrorista. Esses números, será que eles estão muito elevados, subestimados? É uma questão também a gente verificar isso com mais cuidado. Então, quer dizer, se tomar uma informação dada por um dos lados da guerra, que ainda por cima é um grupo terrorista, é bem complicado, né? 1 milhão de pessoas tiveram que deixar suas casas depois que Israel começou a atacar Isso é fácil de constatar, de fato, você teve um grande êxodo de pessoas. o norte do país e ordenou que a população fosse para o sul. A maioria das pessoas migrou para Rafah, na fronteira com o Egito, que é considerada a última área de segurança na faixa de Gaza. Mas agora Israel promete uma ofensiva contra a cidade e ainda não ofereceu nenhuma rota segura para os palestinos que estão na região. Em Addis Abeba, Lula disse que, abre aspas, o Brasil condena o Hamas, mas o Brasil não pode deixar de condenar o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Ele também disse que o que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, mas um genocídio. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente? Aí a diferença de genocídio com democídio, não que necessariamente uma palavra importe diante do fato de que alguém está morrendo, né? Então, aí a gente está com um excesso de semântica e de preocupação com a semântica. Mas, assim, o genocídio tem a ver com uma perseguição pontual a uma determinada raça, etnia, grupo, religião e por aí vai. É a morte dessas pessoas. Inclusive, a perseguição de crianças, mulheres e idosos. Bom, não admito de modo algum que Israel esteja fazendo isso, certo? Porque não é o extermínio de um grupo étnico. É uma guerra contra um grupo terrorista que usa seu povo como escudos humanos. É o completamente diferente. Então, por isso que não acho que dá para você dizer que Israel está cometendo genocídio. Não é genocídio. Porque a situação, como eu disse, é um dilema ético e é extremamente complexa. O que não implica que Israel não tenha exagerado e tenha cometido algum crime de... Bom, se Israel... É aquilo. Quem é que avaliou, de fato, se Israel cometeu ou não crime de guerra? Houve alguma avaliação, alguma investigação que só poderia ser feita, na verdade, com anos a fio, para poder dizer, comprovar efetivamente, olha, realmente Israel cometeu crime de guerra. Então vai ver um cara que, porra, que nem mora lá, mano, que nem tem ideia do que acontece nessa guerra, dizer, por conta dos números, que o que está acontecendo ali é um genocídio. Ele pode sim criticar Israel e a ação de Israel referente a essa circunstância complicada. Mas ele não pode ser leviano ao ponto de dizer que isso é totalmente gratuito, porque não é, pessoal. Que não está dizendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e... É engraçado, porque quando você vê o Lula falando isso, você pode até tentar levar a sério, né? Não, ele está observando, ele é um cara bondoso, tem um coração bom, é pacifista, certo? Mas esse é o mesmo Lula que nada falou quando aqueles desatinos contra a população da Venezuela estavam amplamente sendo divulgados pela mídia. Então, em Cuba, em Venezuela, o Lula diz que a população é que tem que se levantar contra o governo se quiser tirar o governo, porque ele continua sendo um amigão do peito e diz para Nicolás Maduro que ele tem que criar uma narrativa para defender-se das acusações de que ele é um ditador maldito que mantém a sua população cativa na pobreza e na miséria, enquanto ele come aquela famosa carne com ouro lá da Copa do Mundo. Então, como é que é possível? Você admite, você fecha os olhos, né, passa panos quentes diante de ocorrências tão perversas que acontecem na América Latina, e você sinaliza a virtude quando a coisa está totalmente longe, porque favorece a você ter uma postura do tipo, eu vou ser criticado, mas eu estou do lado certo, do lado do pacifismo. A gente sabe, Lula, que você, na verdade, você está só sinalizando virtude, nada mais. Vamos ver. Soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Isso que é absurdo, cara. Isso é um absurdo dizer um negócio desse. Porque se fosse uma guerra assim, por que Israel ficaria nessa? Tipo, se Israel quiser mandar uma bomba para matar a população inteira em uma semana, ele consegue fazer isso. Então vocês acham de fato que Israel está cozinhando a população de Gaza para exterminar todo mundo? E que o mundo não vai perceber um negócio desse? Pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, aqui é hipérbole num nível inaceitável, tá, o que o Lula está falando. Mas a parte mais controversa da entrevista veio quando Lula comparou a situação em Gaza ao Holocausto, quando milhões de judeus foram mortos e perseguidos pelos nazistas. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum momento histórico.
Ou ele não conhece nada da história humana. Não, ele não só não conhece nada da história humana, ele não conhece nada da história contemporânea. Para dizer que o que Israel está fazendo é pior do que já aconteceu em toda a história. Em todo momento histórico, do mundo inteiro. Né? É o cara viciado nas próprias frases sofismáticas que ele constantemente usa. Nunca se viu na história desse país. Aí ele vai tirando número. Eu não vou falar palavrão aqui, vai. Eu até ia usar o palavrão aqui, mas vamos tentar manter aqui a postura. Mas ele tira número, não sei da onde, e joga na narrativa como se aquilo fosse verdade, porque ele meio que só quer a atenção da plateia naquele instante. Porque ele sabe que não importa o que ele fala hoje, falou ontem, falou amanhã e falará depois no futuro. Não importa, porque as pessoas parece que não levam em consideração isso. Então ele se acostumou a literalmente mentir. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Essa fala de Lula repercutiu no absurdo. mundo inteiro e provocou uma reação imediata do governo de Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez ele mesmo um comunicado durante uma coletiva em Jerusalém. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. O embaixador do Brasil em Israel foi chamado para prestar esclarecimentos depois da declaração de Lula. Ele chegou a se encontrar com o ministro de Relações Exteriores de Israel no memorial em Jerusalém para lembrar as vítimas do Holocausto. Durante esse encontro, Lula foi declarado persona non grata por Israel. Na diplomacia, a expressão se aplica a um representante estrangeiro que não é mais bem-vindo em missões oficiais em determinado país. Nas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que, abre aspas, a declaração do presidente brasileiro foi um grave ataque antissemita que profana a memória dos que foram mortos no Holocausto. Não perdoaremos nem esqueceremos. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, declarei ao presidente Lula que ele é uma persona não grata em Israel até que ele se desculpe e reconsidere suas palavras. Devia ser no Brasil, né? Se fosse uma pessoa não grata no Brasil, não teria sido eleito. Eu costumo dizer que o Lula é tipo um Barrabás, né? Agora, isso não implica que o Bolsonaro seja Cristo, hein? Pelo amor de Deus. Tem louco pra tudo. Pra mim, Bolsonaro é tipo um Barcoba, sabe? Conhece aquela história do cara o falso Messias, que tentou livrar Roma, melhor, né? Tentou livrar os judeus da opressão de Roma? Pois é, esse falso Messias é muito exaltado pelos judeus da época, porque ele teve algumas vitórias e tal, mas no final perdeu. Então, essas duas figuras, né, entre o Jair Messias Bolsonaro e o senhor Luiz Inácio, que é uma espécie de Barrabás, me perdoem as pessoas mais suscetíveis, né, e melindrosas quanto às críticas que se façam aos seus políticos de estimação, mas para mim esses dois aí não merecem, né, o cargo de presidente do Poder Executivo. Mas cada um tem a sua opinião. Mas vamos ver. Nesta segunda-feira, Lula chamou de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, ao país para consultas. Essa decisão é geralmente adotada quando um país deseja expressar desaprovação em relação às ações de outro. Eu conversei com alguns especialistas para entender qual pode ser a repercussão dessa entrevista de Lula, tanto para a diplomacia brasileira quanto para o próprio governo israelense. Só um adendo, hein? Não foi só com o Nicolás Maduro, antes dele Hugo Chávez, ou os irmãos Castro, tanto lugar aí que o Lula, não só na América Latina, até na África, né, ditaduras na África, que o Lula não fala nada, só passa pano. Ele não foi o Lula que fundou o tal do Fórum de São Paulo, que o pessoal da direita costuma sempre tocar nessa tecla? Pois bem, né, isso nunca escandalizou o Lulinha Paz e Amor, tá? Mas ele precisando sinalizar a virtude, ele vai usar de uma guerra lá no Oriente Médio, que se popularizou por conta das mídias sociais, para poder dizer o quanto que ele é bonzinho, né? Que eles, inclusive recebendo elogios do grupo terrorista, que é o Hamas. É bem complicado, porque na verdade a gente sabe que o Lula não está ajudando a população da Palestina apoiando o Hamas. Eu não sei se vocês conseguem assim, fazer essa conta, que se você admite que o Hamas continue no poder, este continuará atacando Israel até que Israel seja aniquilado. Claro que eles não vão conseguir, mas o intento é esse. E a população é que vai sofrer. Então vocês conseguem entender que a ideia é muito melhor que a população da Palestina se veja livre do grupo terrorista. Agora eu sei que também isso aí é um tanto idealista, porque se o Hamas for extinto, vão nascer outros grupos igualmente radicais, com outros nomes, e no final das contas a gente não sabe como isso vai terminar. Mas por isso que eu digo, é uma situação muito complexa, e você não pode ser leviano. O Lula usar dessa leviandade para dizer que a situação é muito simples, é só cessar guerra e tal, deixa lá os reféns morrerem nas mãos dos terroristas. Pô, pelo amor de Deus, né? Michel German, professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, com o Putin ele não falou nada, né? Não foi só com o Nicolás Maduro, não. Com o Putin, ele também passou o pano. Estava sentado do lado do
presidente da Ucrânia, ele não teve coragem de um país que foi invadido por uma superpotência contra a Rússia. O Lula, por acaso, teve coragem de cumprimentar o presidente da Ucrânia? Não. Então, só por isso, você já percebe que ele não tem preocupação nenhuma com a população da Palestina. Que ele só está tentando sinalizar a virtude para ganhar status. Ele deve desejar aí essas porcarias de prêmio Nobel aí, da paz, né? Que qualquer um ganha prêmio Nobel, bicho, hoje em dia, né? Infelizmente. As declarações de Lula têm elementos problemáticos, mas o principal é que o paralelo com o Holocausto é um equívoco. Lula incorpora a ideia de que Hitler teria sido o último dos elementos Michael Sherman? Ele possíveis de mesmo? comparação com o que acontece, Peraí, dos elementos corta um pouquinho. possíveis, sido o último É ele dos mesmo. elementos possíveis de comparação com o que acontece hoje em Gaza, como se a segunda metade do século XX não tivesse Ele é bem promovido esquerdão, né? Mas elementos importantes tá no- de genocídio. na possibilidade não de é? E aí, argumentação. eu posso não tem citar problema. alguns, né? O genocídio da Iugoslávia, de Ruanda, né? Então, qualquer coisa que você queira mostrar que é Sim, 1994, o genocídio que aconteceu em Ruanda, dos Hutus contra os Tutsis. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no meu canal. Isso foi muito pior, mas infinitamente pior do que o que está acontecendo atualmente. Cada contexto é um contexto, evidentemente, mas fica claro e evidente que em Ruanda, de fato, foi um genocídio, porque era uma etnia tentando exterminar, literalmente, outra etnia. grande, enorme, suficientemente poderosa, você compara imediatamente com o Holocausto. É um uso político do Holocausto que me parece bastante problemático. A pesquisadora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Monique Suchevski, Acho que esses caras passam muito pano, mano. Sinceramente, cara. É muito preocupante. Não, mano. É só isso que você tem a falar, pô. Fala, mano, o Lula falou merda, literalmente. Eu sei que são muito arrojados pra usar essa palavra, né? diz que ao Tudo tocar em um ponto muito sensível não apenas para Israel, mas para os judeus de todo o mundo, o Brasil pode perder a chance de assumir um papel importante como moderador do conflito entre judeus e palestinos. Nossa, quem que tá preocupado com isso, né? A gente tem tanto problema aqui no Brasil. Desemprego, miséria, imposto sobre imposto. Pessoal, tem gente até passando fome. O problema da segurança também, que, nossa, é terrível. E as pessoas estão preocupadas com o quê? Porque o Lula é uma pessoa não grata? Pelo amor de Deus, né, meu? Há uma percepção de que a tradição brasileira de uma política externa para o Oriente Médio, que era de equidistância, de tentar mediar, de falar dos dois estados, de espaço para isso, de fato, não sei quem é que pode ter esse papel de Acho mediação. que o Lula vai mediar alguma coisa, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu canso de falar pra vocês, justiça seletiva não faz justiça. Pelo amor de Deus. Será que as pessoas não conseguem entender uma coisa óbvia dessa, cara? Não adianta, cara. Se você é faccioso de direita ou de esquerda, você não está preocupado em fazer justiça. Você não está preocupado com a verdade. A verdade não te importa. Você está preocupado apenas em defender o seu lado político partidário. Agora, como eu falei, né, num vídeo que eu fiz aí recentemente para os shorts do YouTube, aqueles vídeos rápidos, você tem que ter uma preocupação, apesar de você tomar partido é uma coisa importante, sim, mas você tem que ter o mínimo de preocupação com a verdade. Se não tem essa preocupação, então a única coisa que você está lutando é por poder, é pura política, sem a preocupação com a realidade. Para Monique, a proximidade de Jair Bolsonaro com alguns integrantes do governo de Israel pode ter impactado na decisão de Lula de se posicionar de forma tão enfática sobre Gaza. Bolsonaro era próximo do primeiro... É engraçado, né, que aqui no Brasil todo cálculo que se faz a respeito de uma opinião política tem que levar em conta essa figura do Bolsonaro. Mas e o Bolsonaro? As pessoas não conseguem pensar por conta de uma realidade efetiva. Olha, a realidade da guerra é esta. Se o Bolsonaro tivesse nascido ou não, ou se ele tivesse sido morto quando recebeu a facada ou não, isso não tem mérito diante desta discussão. Independente desta figura, eu tenho que me basear na realidade que toca a questão. É o mérito da questão. E não a narrativa por conta de político A, B ou C, se é de direita, se é de esquerda. Mas isso é uma coisa óbvia, né, que eu tô falando. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. E no fim do ano passado, quando já não tinha cargo oficial, se encontrou com o embaixador de Israel no Brasil. Eu tenho para mim que aquele evento em que o Bolsonaro apareceu lá com o embaixador de Israel talvez tenha sido um turning point. Como isso me cansa. Os caras falando de Bolsonaro de novo, cara. Esse conflito hoje a gente olha dentro do Brasil como fosse Bolsonaro, Israel, Lula, Palestina, né? Enfim, fica muito raso Completamente essas raso. questões. Né? Os pesquisadores avaliam que o paralelo com o Holocausto pode ser considerado uma posição antissemita. Para Monique Suchevski, trata-se de uma provocação clara ao escolher não qualquer genocídio, mas o Holocausto, em que as vítimas foram os judeus. Mas para Michel German, isso não necessariamente transforma Lula em antissemita. Na opinião do professor, o presidente inclusive já foi muito próximo de posições... Michel German. Qual que foi a atitude do Michel German como quando aconteceu a invasão do Hamas ali em Israel?
Ele foi lá fazer uma palestra em crítica à suposta, não vou dizer que ele falou sobre colonização propriamente dito, né? Mas a opinião dele foi bem controversa à luz daqueles que, à época, defendiam o lado de Israel, né? Mas, como eu disse, a questão do Michel German é mais uma questão de debate histórico, historiográfico, político, tem um aspecto contemporâneo também que a gente tem que considerar. Israel é uma democracia, vamos colocar assim, democracia parlamentarista, onde o primeiro-ministro faz parte de um partido mais à direita e ele, como um cara mais à esquerda, é muito crítico a esse partido, que é o Likud. Então é uma questão mais historiográfica. Mas ainda assim, ele tem uma visão muito amena, né, a figura do Luiz Inácio. A comunidade judaica poderia ver de forma positiva. Mas eu acho importante entender que as críticas do Lula a esse governo de Israel, as críticas do Lula ao ato terrorista do Hamas, as demandas do Lula pela libertação dos reféns, as demandas do Lula pela construção de uma saída política de 2 estados. Michel German, não sejamos inocentes, meu caro professor. Não sejamos inocentes. O que o Lula quer é um acordo de paz. Ó, que bonito. Mas não tem como você fazer acordo com um grupo terrorista que nasceu com uma ideologia pautada na visceralidade de uma religião. A Israel tem religião também. É muito importante. Mas no caso do Hamas, é um compromisso inequívoco, inexorável, não só com uma religião, mas com uma prática radical dessa religião que implica numa guerra santa, onde eles acreditam que estão lutando contra o grande Satã do mundo ocidental, que é os Estados Unidos, e que Israel está à sombra dos Estados Unidos e também seria um pequeno Satã. Então você realmente acha que é possível negociar a paz com um grupo terrorista chamado Hamas? É isso que o Lula acha. Quer dizer, ele acha não, é a maneira demagógica que ele trata a questão. E quando você, caro professor, defende essa maneira demagógica de tratar a questão, você acaba arruinando completamente uma análise mais verossímil da realidade. Porque tudo bem, nós estamos comentando uma guerra que está muito distante da gente, até dele que é judeu, não Michel German é judeu. Mas ainda assim ele está distante dele, de certo modo, apesar da proximidade com o seu povo. Mas, bom, se está distante a gente tem que partir do verossímil, né? Considerando o contexto atual, tentando mapear essa realidade. Então, na realidade da guerra, você realmente acha que esse discurso demagógico do Lula serve para alguma coisa, meu amigo? Quando o Lula, na verdade, é um defensor, não vou dizer que ele é defensor, que ele deflagradamente disse isso, mas ele claramente se coloca a favor da Rússia, porque nunca condenou a Rússia por ter invadido literalmente a Ucrânia. Ele invadiu a Ucrânia, a Rússia. O que o Lula disse? Nada. O que o Bolsonaro disse? Também nada. Os dois, de direita e esquerda, passaram pano para o Putin. Então, desculpa, não me parece verossímil você chamar essa demagogia do Lula de uma coisa sensata, né? Quer dizer, não é verossímil nem a atitude do Lula e muito menos a defesa à atitude dele, que você está tendo aqui. Para a construção do Estado palestino, elas são muito importantes. Sim, eu também defendo 2 estados. O Estado palestino e o Estado... Eu também defendo isso. Só que não tem como negociar com terrorista, desculpa, não tem. Israel aceitou várias vezes. É uma outra temática que a gente pode discutir posteriormente. Muito mais importantes do que uma comparação mal feita, uma equivalência mal feita como que ele fez. German também ressalta que as declarações de Lula podem inclusive acabar sendo usadas pelo governo de Netanyahu para aumentar sua própria popularidade entre os israelenses. Quando você usa uma frase como a que Lula usou, esse governo vai utilizar essa frase para poder se fortalecer, inclusive internamente. Sim, eu concordo. Porque assim, eu acho justo você fazer críticas ao governo do Netanyahu. Por que não? Eu não sei o que o Netanyahu está fazendo, quais são as ordens dele aos militares, como que isso é feito, a tramitação, toda essa logística, como isso é realizado na prática, essa guerra. Eu não estou lá para saber. Eu não posso ser leviano e dizer, não, Israel não está cometendo erro nenhum. Eu não posso, cara, chegar aqui e dizer isso e defender Israel a todo custo. Não faço isso, jamais farei. Agora, eu também não acho que condenar totalmente Israel sem considerar o dilema que está posto seja algo justo. Simples assim. Mas criticar o Likud, criticar o governo Netanyahu, os próprios judeus fazem isso. Né? Eu não preciso fazer. Israel é uma democracia. Né? Existem vários partidos. Não sou eu que critica o Netanyahu. É eles que moram lá que criticam o Netanyahu. Então não tem problema nenhum quanto a isso. Mal colocada do Lula. Sorachevski diz que há quem defenda uma retratação por parte do presidente brasileiro. Em relação a uma retratação, eu acho que está tendo um movimento tanto de políticos quanto de diplomatas, acho que não vai ter, não, né, retratação. de pessoas que entenderam, né, que foi um tom muito acima
né, do necessário. Eu espero que esse Brasil, que esse Lula, que esse Itamaraty volte a falar e trazer algum grau de equilíbrio, porque o mundo está absolutamente desequilibrado. A BBC Total. News Brasil procurou a Secretaria O de mundo está Comunicação Social desequilibrado. da Presidência Nossa, é o da que mais tem é República e o desequilíbrio. Ministério de Relações Exteriores brasileiro para um posicionamento sobre as declarações do governo israelense, mas não obteve resposta até a gravação deste vídeo. Nós vamos continuar acompanhando os O mal é ousado. E quando o mal ousa fazer as suas loucuras, vai ter gente com síndrome de Estocolmo para defender esse mal, né? E é o que acontece no mundo hoje. É quando você vê comentaristas políticos aí que defendem o Putin, tranquilo. Não, tá certo mesmo, o Putin tinha que fazer isso. Depois daquela entrevista do Putin, cara, que tá aí disponível para todo mundo ver. Que coisa patética, que coisa absurda, mano. Mas enfim, tem quem defenda. Então, de fato, o desequilíbrio acontece porque o mal ousou fazer as suas ações e não foi punido à altura dos seus próprios crimes. É isso que acontece quando se fala de impunidade. Mas aí quem que vai punir, né, uma nação, já que a gente vive do ponto de vista geopolítico, anarquia? Aí é complicado. Vou passar agora para outros vídeos que eu tinha separado aqui. Tinha um do Trevisan, que eu ia fazer uma crítica aqui ao senhor Trevisan, mas acho que não... nem vale a pena, cara, sinceramente. Eu vou colocar uma coisa mais engraçada aqui, que é esse do Monark. Monark defende Lula sobre Israel. Vamos ver isso aqui. Nós sabemos que o Monark é crítico do PT, né? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Na verdade não é ele que vai falar, é só um vídeo de comédia, né? Acho que ele já falou e pegaram algum tipo de... Não sei, vou ver aqui. Vamos ver. É bela, surpreendente. 5, 4, 3, 2, 1. Alan dos Panos. Lula disse que o Brasil voltou, que voltamos a ter relevância na diplomacia mundial. Porém, agora Painho não é bem-vindo em Israel, pois comparou o conflito entre Israel e Gaza ao Holocausto. Criticar o governo de Israel pelo que faz é uma coisa, comparar com o Bigodinho é outra. E o pior, o Hamas está agradecendo Painho. Mas calma, o monarca... Ele foi inteligente, ele citou o grupo Terror de maneira correta para não ser, como que se diz aí, censurado, né, pelo YouTube. Aquele que a esquerda cancelou, está defendendo o Painho. Como é que é, rapaz? É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino. Senão o Bozo volta. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. O Brasil voltou. Israel está declarando Ué, que ele tinha saído? O Brasil tinha saído para voltar? o presidente Lula não é bem-vindo até que retire os comentários que fez sobre a guerra em Gaza. O nome técnico disso é que Israel decidiu que Lula é persona não grata em Israel. Persona não grata. Segundo o escritório do ministro das Relações Exteriores israelense, Lula fez um sério ataque antissemita e por isso o presidente brasileiro é agora persona não grata em Israel. E o nosso presidente não viajava para nenhum país. E ele nem tava bêbado quando falou isso, né? Digo Lula, quando falou a merda sobre comparar Israel com o Holocausto, ele não tava bêbado. Porque ninguém tinha nenhum interesse em conversar com pessoas que não se comportavam de forma muito civilizada. Em relação ao que está acontecendo na Ucrânia... Consideremos também que o Lula é um analfabeto funcional, né? Olha que interessante isso aqui. Ah, cara, isso aqui é muito interessante. Preste atenção nisso aqui, vamos lá. Olha só. Você tá exagerando a palavra massacre. Massacre. Vamos voltar aqui, eu preciso mostrar isso aqui, meu. Vamos lá. O Bolsonaro, qual a postura do Bolsonaro diante da invasão da Rússia contra a Ucrânia? Olha só a postura dele. Você tá exagerando a palavra massacre. A Rússia fez um massacre contra civis ucranianos. Você está exagerando. Você tá exagerando a palavra massacre. Tá? Não há interesse, eu entendo, né? Você não entende nada. Chefe de Estado. Outro analfabeto funcional. 2, né? Tem o Lula, agora tem o... Antes, né? Tinha o Bolsonaro. O povo da Rússia praticar um massacre onde quer que seja. Analfabeto, cara. Funcional. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Nem me venha falar do fertilizante, hein? Pelo amor de Deus. Não vou nem comentar sobre fertilizante ali. Uma coisa é o fertilizante, outra coisa é você falar o que ele falou na cara do Putin. A Rússia. Parece que ele ia pedir um autógrafo. E o PT, hein? E o Lula? Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Uma entrevista do Lula pra Playboy, sabe-se lá que ano isso aí, onde ele meio que faz um elogio, né, ao Bigodinho. Acho que é mais ou menos isso. Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Não, deixa eu ver aqui, ó. Playboy. Diga mais. Não. É que eu não tô conseguindo ver aqui, mano. Peraí, deixa eu ver aqui. A qualidade do vídeo tá ruim. Peraí. Vamos colocar. Não, 720. Vamos ver, ó. Lula faz uma pausa olhando as paredes. Ele fala: Mao Tse Tung também lutou por aquilo que achava certo. Lutou para transformar alguma coisa, né?
e para matar milhões de pessoas de fome. Foi isso que a luta dele terminou aí. Aí a Playboy, né, que tava entrevistando o Lula nessa época aí, mano, que ano que é isso? Deve ser nos anos 80. O Lula fala assim, por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Então vale tudo, né? Se você é um visionário, não importa que você seja o capeta, né? Não tem problema se você é filho do capiroto. Se você é visionário, tudo bem, segundo o Lula dessa época. Bom, eu nunca vi ele se retratando sobre essa entrevista, então talvez ele ainda pense igual. Playboy, ó, quer dizer que você admira o Adolfo, que a gente sabe quem é, né? O bigodinho, tá? Diga mais. Não, tá aqui, porra. Nossa, eu tô viajando. Tá aqui, cara. Aí ele fala assim, né? Não. O que eu admiro é a disposição, a força, a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele, ou a ideologia dele. O que o Lula admira é o fato do bigodinho ser um cara perseverante, digamos assim, nos seus intentos. Mas se fosse isso, se ele tivesse dado essa entrevista recentemente, chamaria muita atenção. Mas claro que é muito grave você fazer uma reverência, né, ao Hitler. É complicado, né, bicho? Agência de Direitos Humanos da Venezuela. Cara, isso é muito bom. E o Maduro, o veaco? E aí? E o Maduro, Lula? Da ONU na Venezuela, funcionários estão sendo expulsos de lá. Pois é. Tem pedido para sair de sair. Gostaria de saber se o senhor se pronunciou sobre isso. E aí, Lula? E a Venezuela? Não, eu não tenho as informações. Sabe o que está acontecendo na Venezuela, né? Mas pera lá, vamos parar aqui, pessoal. O Lula tem informações sobre a guerra no Oriente Médio entre Israel e palestinos, porque ele está sinalizando virtude. Mas ele não tem nenhuma informação sobre a Venezuela que ele visita constantemente. Meu Deus, cara. Eu não sei, eu acho que eu devia parar de fazer o vídeo aqui, porque isso aqui é o cúmulo da cara de pau, mano. Eu não tenho nada a declarar, eu deixei de fazer o que eles estão fazendo, não posso fazer nada. Eu posso responder essa pergunta com precisão. Quando eu chegar ao Brasil, tiver uma reunião com o político externo. Ele até riu, né? Depois você toma uma birita, a gente faz uma reunião. Eu não posso fazer nada, pela mão deles eu não posso fazer nada. Criaram uma narrativa com o Maduro, como ele disse, né? Por Maduro criar uma narrativa. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe. Não existe. Aliás, existiu. Quando o conhecimento de história do Lula é um fracasso, meu Deus. Isso que dá, pessoal. Vocês não querem ler livro. Vão virar analfabeto funcional, tá vendo? Não é uma questão de você ser iluminado, não, porra. Se você não ler, você vai ficar burro. O principal tema neste momento discutido no mundo é a morte Putin, do opositor russo Alexei Navalny. Alexei Navalny, a viúva de Alexei Navalny, que nome difícil, acusa Vladimir Putin de tê-lo assassinado. Cara, eu li um livro, biografia do Putin, na época que estava se comentando muito sobre a invasão, na verdade, da Ucrânia. E eu fiquei assustado com o número de pessoas que foram vitimadas pelo governo, ou pelo menos se supõe que foram vitimadas pelo governo. Existem muitas provas, mas tudo isso fica por debaixo dos panos, porque afinal de contas o Putin ainda está ali governando o país, né? E, cara, muita gente morre, mas é encoberto. E morre por conta da ação dessa autocracia putiana, mas tudo isso é encoberto porque o Putin sabe muito bem defender o seu poder no estilo mais maquiavélico possível que possamos imaginar. Né? Essa foi uma morte que está sendo muito criticada por muitos governos, porque não suspeita, Lula, você apoia o Putin, obviamente, ao histórico de direitos humanos. Não, o mesmo Lula que não cumprimentou o presidente da Ucrânia, esse mesmo Lula agora está querendo fazer sinalização de virtude contra Israel? Estranho, né? Os direitos humanos e autoritarismo do governo. E aí? E o Putin? Por que o governo não se manifestou sobre essa morte até agora? E se o senhor avalia que pode sim ser uma morte suspeita ou não? Veja bem. Eu acho que por uma questão de bom senso, você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação. Quem que vai fazer uma investigação? Porra, desculpa, tive que falar palavrão. Quem vai investigar isso? Quem? Algum jornalista maluco que faz reportagem investigativa, correndo risco de vida, pode investigar e denunciar isso para, sei lá, para a ONU ou para qualquer outro lugar aí, não sei. Porque, do contrário, quem é que vai investigar isso daí, bicho? O governo da Rússia, quem provocou a morte dos caras? Não tem como. Não sabe do que o cidadão morreu. Veja bem. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Ele não é inocente. Não caiam na narrativa de que o Lula é um pobre inocente.
Ele é burrinho, coitado. Não, isso é malandragem, pessoal. Não é inocência, é malandragem. Essa de acusar. Ele é um analfabeto funcional, de fato, mas ele é expert na arte da malandragem, entendeu? Acorda, cara! Acorda, caralho! Ai, meu Deus do céu. Começou. Eu vi um tempo atrás um podcast onde o Monark estava falando a favor da narrativa do Lula contra Israel e dessa guerra lá na Palestina, porque o Monark parece que tem uma certa simpatia pelo PCO, e o PCO é totalmente pró-Hamas. E são essas estranhezas que às vezes acontecem, intersecções, né, entre quem se diz de direita e de questões relativas à esquerda, porque eu concordo até com o Monark que avaliar essas coisas não é uma questão de espectro político e nem poderia ser. É uma questão de você se preocupar em saber o que é real ou não, de fato. Tá? Criticar Israel, é justo criticar? Sim, se você tiver informações fidedignas a respeito do que está de fato acontecendo na guerra, ainda mais considerando o número de mortos, a gente já tem uma ideia se de fato o número de mortos foi esse mesmo, né? Como eu disse, é uma questão também a se considerar. Mas ainda assim, se morreu um único civil palestino, já é uma questão a se avaliar, né? Agora, também entendamos situações impossíveis que podem estar acontecendo na guerra. Por isso que a gente fala que se está acontecendo situações assim, onde uma criança é cooptada pelo grupo terrorista e o grupo incita a uma ou várias crianças a atirarem contra, sei lá, soldados israelenses que estão lá, e essa criança acaba sendo parada, porque óbvio, os caras estão recebendo tiro, eles vão revidar. E a criança morrer, então, bom, é uma situação impossível, né? Ou você morre, ou o que você vai fazer, né? É completamente inaceitável. Mas na conjuntura, essa conjuntura faz com que o mal fique exacerbado. Então, por isso que eu digo, não podemos ser levianos, porque nós não estamos lá para saber como é que a guerra está acontecendo. Agora, de novo, acho justo criticar Israel, porque os números realmente são muito altos. Se os números forem esses, cara, é muito alto esse número. A gente tem que verificar isso com calma. E até esperar, né, investigações serem feitas com maior justeza. Imagino que, bom, espero que sejam feitas, né? Acorda essa porra! Puta que pariu! O Monark também não é um cara muito... Sei lá, vai, deixa quieto. Acorda! Ai, meu Deus. Está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe, não é um momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A imprensa já está passando pano. Pessoal realmente se esforçando. Tem tudo para conseguir levar o comentário imbecil pro lado da brincadeira. E olha lá, eles vão conseguir mais uma vez. Palmas. Impressionante o trabalho da imprensa. E a torcida comemora. Parabéns, Globo News. Globo News, parabéns. Vamos lá. Oi, eu sou Ben Stiller. Neste momento, milhões de refugiados e famílias deslocadas estão Acnur. enfrentando um inverno perigoso e precisam de ajuda. Nossa, isso. Imagine tentar sobreviver ao frio intenso sem abrigo adequado, roupas ou aquecimento. Eu conheci refugiados e famílias deslocadas e testemunhei o que é necessário para se manter aquecido durante o inverno. Coisas que você e eu temos como garantido. Eu vi como é difícil proteger seus abrigos da chuva congelante da neve com lonas plásticas. Eu vi como eles formam as paredes com cobertores para isolar ainda mais. E vi como eles precisam desesperadamente de roupas quentes e aquecimento para sobreviver. Se você puder, doe para o Acnur, a agência da ONU para refugiados, enviando kits de sobrevivência, assistência financeira e outros tipos de ajuda para refugiados e famílias deslocadas. Os kits incluem itens vitais como roupas quentes, isolamento térmico, cobertores e mais. Junte-se a mim agora e ajude a garantir que refugiados e famílias deslocadas fiquem aquecidos e secos. Eu vi em primeira mão a diferença vital que esses itens fazem. Por favor, ajude se puder e doe para o Acnur. É complicado, porque assim, por mais que a gente fale de guerra justa, cara, a guerra sempre é uma destruição completa e às vezes eu fico até pensando, cara, se não teria sido melhor para a Ucrânia ter se entregado, mas assim, é uma questão muito controversa, né? Mas o número de mortes, o nível de violência que está acontecendo ali é um negócio que não tem precedentes, cara. É triste demais, né? Bom, e a mesma coisa acontece em Gaza, né? Na faixa de Gaza. É muito complicado. Vamos ver isso. Eu me chamo Rafaela, eu tenho 20 anos, eu mudei para Israel. Era ela que tava com aquele rapaz lá que morreu, né? Ela mesma. Fazem 3 anos. E no dia 6 de outubro de 2023, eu resolvi ir para uma festa com o meu então namorado. Nós fomos juntos com a intenção apenas de nos divertirmos e de curtirmos a noite. Chegamos na festa, uma noite muito bonita, um lugar muito bonito, com pessoas muito receptivas e amorosas e carinhosas. E assim passamos a noite. Quando o horário já era 6h30 da manhã, nós começamos a ver muitos mísseis no céu. Nós nos preocupamos um pouco, demos uma volta na região da festa. E lá a gente entendeu que... Uma confiança muito excessiva no domo de ferro. Porque o Israel realmente confia demais nisso, mas
a recomendação é que, havendo nesses ataques, eles já se protejam de imediato, porque pode haver falha. E não tinha um lugar protegido para ninguém. Então, eu e o Hanani, que era então meu namorado... Exatamente, o Hanani, né, que foi assassinado naquele fatídico dia da invasão dos terroristas. Resolvemos ir procurar um bunker, um lugar seguro. Saímos da festa, encontramos o Rafael, onde estavam as barracas para pegar as nossas coisas. Saímos da região da festa e então começamos a ir em direção Reim, que é uma cidade no sul do país. Quando chegamos lá, tudo estava bem, pensamos que a gente estava protegido, não estávamos muito preocupados, porque como a gente mora em Israel, a gente está acostumado e a gente sabe como lidar com esse tipo de situação. Chegamos num bunker de estrada, que é um lugar bem pequeno, não existe nem porta, apenas um lugar para os carros poderem pararem, descer, quando se por algum acaso tem mísseis, para a gente poder entrar dentro do bunker. Chegamos lá, sentamos nós três, ficamos lá um tempo, quando começaram a entrar muitas outras pessoas que também estavam na festa dentro desse bunker. Nos tornamos 40 pessoas, dentro de um lugar extremamente apertado. Ficamos lá, nos tranquilizamos e pensamos que o nosso problema dos mísseis já tinha passado, pois estávamos num lugar seguro. Quando, de repente, começamos a ouvir tiros do lado de fora do bunker. Esses tiros vinham do grupo terrorista Hamas, que estavam fazendo um ataque em Israel no mesmo dia. Nós não tínhamos noção das proporções do que estava acontecendo, estávamos apenas vivendo aquele momento. O Hamas chegou até o nosso bunker, eles atiraram bombas de gás, granadas, entraram no bunker e atiraram em todo mundo que estava vivo, em todo mundo que se mexia. Eles jogaram coquetéis Molotov. Eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas. Eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado, onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. Pois é, nossa, que... Dia 7 de outubro foi o bizarro, maior trauma da minha vida. E foi o dia mais escuro de toda a minha vida. Lá naquele local eu perdi o Hanani, que era a pessoa que eu mais amava nesse planeta. Uma das. E... eu nunca vou esquecer nada do que aconteceu lá. Eu nunca vou esquecer do ódio que eu senti naquele dia. Eu lembro que eu estava sentada, não tinha como me defender, porque nenhum de nós viemos para uma festa armados. E eu lembro que eu não tinha mais como fugir dali, eu não tinha mais o que fazer. Eu apenas esperei e rezei para Deus me levar o quanto mais rápido, porque... Aí você achar que o que provocou essa ação do Hamas seja a suposta colonização de Israel na faixa de Gaza... Meu Deus do céu, cara. Nossa, porque assim, o nível de informações desencontradas, de invenções narrativas é tão grande sobre essas questões que é complicado você desmentir uma por uma. Porque tem muitas mentiras que são extremamente complexas, mas ao mesmo tempo completamente inventadas também. E até você desmentir isso aí, isso já ganhou fama entre os grupos que não são simpáticos a Israel. E aí você fica com isso na cabeça, né? Você ganha a herança do ódio para contra esse povo, achando que eles cometem esse tipo de coisa, que é o chamado apartheid ou a chamada colonização. Aliás, eu tenho um vídeo, dois podcasts sobre essa questão de apartheid e colonização israelense do ponto de vista historiográfico. Na podcast, vocês podem ver lá no Socran Podcast e no Spotify, tá? Ficar sem ar por 5 horas dentro de um lugar extremamente apertado é muito difícil. O famoso mapinha verde, né? Onde Israel vai supostamente colonizando, quer dizer, é completamente falacioso aquilo ali. Esperei lá, ouvi gritos, risadas. O Hamas entrava dentro do nosso bunker, atirava nas pessoas e ria na nossa cara. E gritava na nossa cara. E comemorava na nossa cara. Isso não é um grupo de defesa. Cara, isso é tribalismo, né? Isso é tribalismo, pessoal. Isso acontece, toda a história humana acontecia isso. Quando o Gustavo Le Bon fala da psicologia de massa, ele meio que está colocando isso, que você ganha uma nova personalidade estando no grupo. É aquele efeito torcida organizada. Evidentemente, uma torcida organizada não faria o que o Hamas fez. Mas é porque o contexto é outro. O contexto da Guerra Santa do Hamas implica você também usar da força e da violência e da humilhação para destruir os seus opositores. E aí vale tudo. E é o que acontece, é uma espécie de psicologia tribalista. Basicamente é isso. Defesa. Isso é um grupo de terrorismo. Terrorismo, exato. Depois de todo o trauma, depois de toda a situação, nós éramos 40. Dentro dos 40, apenas 10 saíram vivos, mais 2 outros meninos que estavam do lado de fora. Encontrei o Hanani no estado que ele estava. É que tá, as pessoas não conseguem diferenciar o que é um grupo tribalista, que usa de métodos terroristas, independente da força ou tecnologia que ele tenha, que é menor de fato que Israel, mas de uma nação que está lutando nessa guerra assimétrica, porque o pessoal não sabe nem o que é guerra assimétrica também, né? É complicado. Mas a guerra de Israel não é uma guerra contra outra nação.
É uma guerra contra grupos que podem se infiltrar de maneira sorrateira. Assim, em linhas gerais, é uma guerra dificílima, muito mais complexa, muito mais difícil. Porque você está lidando com um grupo que não claramente se identifica, mas que está misturado. Entenda bem isso. O grupo do Hamas está misturado entre todo o povo palestino. Ele está colado com a sua população. Então, identificar esses terroristas é muito complicado. Existe uma linha muito tênue entre o que é civil e entre o que é um indivíduo que faça parte do governo do Hamas. Tá? Porque nem todo mundo que faz parte do Hamas é terrorista, propriamente dito, ou praticaria os males que se viu aí na invasão contra Israel. Mas, ainda assim, eles são cooptados, eles são ameaçados, então é uma situação muito complexa. Aliás, o filho do Hamas escreveu um livro, né? Depois eu deixo aí na fotinha do vídeo, do livro. Vi as pessoas no estado dificílimo que elas se encontravam e, por sorte, saí viva, porque eu estava escondida debaixo de corpos por 5 horas seguidas, apenas rezando para ir embora mais rápido. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. Detalhe, isso aqui não sensibiliza o pessoal que é anti-Israel, viu? Não sensibiliza. Por incrível que pareça. Porque eles vão dizer mais ou menos assim, tá, você sofreu tudo isso, mas isso não justifica você matar os civis palestinos? Bom, toda a discussão que a gente está tendo até aqui, né? Sobre a dificuldade de você lidar, não com os civis palestinos, mas sim com os terroristas que se mesclam aos civis e que fazem desses civis escudos humanos. A situação dos palestinos é tão terrível quanto a dela naquele dia. Do apoio que eu preciso aqui. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viver. Sim. Uma outra pergunta que eu faço aqui para quem é contra Israel. Vocês realmente acreditam que se não existisse esse grupo terrorista do Hamas, Israel não teria feito acordos com a população da Palestina para eles se desenvolverem juntos? Ora, quem entregou o território aos palestinos foram os israelenses. Ou vocês se esqueceram disso? Aquele território da faixa de Gaza estava em domínio de Israel depois da Guerra dos 6 Dias e tudo mais, há muitos anos. Depois Israel entregou, tirou todos os israelenses das moradias que eles tinham lá na faixa de Gaza e falou, não, vocês vão sair daí. E entregou aquela terra aos palestinos. Então como é que vai se falar agora de colonização, cara? Então, se não houvesse esse espírito delirante desses facciosos aí terroristas, com certeza a faixa de Gaza receberia um grande apoio do governo de Israel como uma espécie de amparo econômico para que a Palestina crescesse e se desenvolvesse. Com certeza isso aconteceria, eu não tenho a menor dúvida disso, menor dúvida. Agora, um país, ou melhor, né, um território que está sendo governado por um grupo terrorista, colocou tudo isso por terra. Então é evidente que o Hamas é infinitamente pior do que a ação do próprio Estado de Israel. Vem se acostumando nos últimos anos com esses ataques, com essa guerra entre árabes e israelenses? Na verdade, deixando claro, só corrigindo, a guerra não é contra árabes e israelenses. Os árabes fazem parte de 20% da população de Israel e estão presentes em todas as áreas aqui em Israel. Você vai num ônibus, você vai ter um motorista árabe, nos hospitais serão médicos e enfermeiros árabes. Quem ataca Israel e a guerra de Israel são contra terroristas. São pessoas que colocaram na cabeça de que precisam destruir Israel e matar os judeus. Hoje, o que eu vejo é uma escalada de violência que eu nunca vi, nem aqui em Israel e nem fora daqui, quando eu morava no Brasil, mas eu posso te garantir que até o dia de hoje, o que a gente vivia aqui em Israel era plena segurança. A gente tem segurança urbana, a gente não tem assalto, eu não preciso pagar seguro de carro. Viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. A atitude de Israel nessa guerra é na medida de estar amparado, pelo menos
na medida do possível, à luz das convenções internacionais para evitar crimes de guerra. Isso aí sempre ficou muito claro. Só que se houve algum exagero ou não, bom, à luz do que aconteceu meses atrás, no caso daquele foguete, lembram? Que saiu da própria Palestina e acertou o hospital, e todo mundo dizendo, Israel atacou o hospital, e isso é crime de guerra, bababá, e no fundo, todos nós sabemos que isso teria sido um míssil, que por acidente ou propositalmente, ninguém sabe ao certo, mas foi partir da própria Jihad Islâmica, que auxilia ali o Hamas. Então, é uma situação que a gente não sabe realmente o que está acontecendo com clareza. Achar que todas as mortes que estão acontecendo ali foram provocadas unilateralmente por Israel, como se fosse uma coisa pouco equivalente. Quando na verdade a gente sabe, de novo, repito, isso é muito importante, que vocês entendam, que o Hamas, grupo terrorista, faz do seu povo escudo humano. Isso precisa ficar claro. Isso é gravíssimo. Não tem nada mais grave que isso, na verdade. Que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu. E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler, não apenas difamando o antissemitismo, mas também desrespeitando a memória de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, de 6 milhões de judeus que foram assassinados brutalmente por causa de um representante. Continuo com os meus tratamentos, Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu tô aqui hoje, sentada com o ministro... Mas ser esquecido pelo Lula é uma coisa boa, né? Talvez não tanto agora porque ele é o governo, né, oficial do Brasil, infelizmente. Mas, né, no fundo, não é uma coisa tão ruim ser esquecido por ele, né? Para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidades de civis. Poder Monitor. Acesse a... Pois é. Então é isso, né? Eu vou terminar aqui com o meu texto. Até esse vídeo do Ciro Gomes aí pegou bastante, 800 mil views. 4 meses atrás eu vi esse vídeo aí, onde ele faz alegações do tipo, o que Israel tá fazendo tá muito errado. E aí é que entra a seguinte pergunta, diante de toda essa ponderação de caras como Ciro Gomes, como eu tava assistindo um também do o Caio Fábio, né? O reverendo Caio Fábio também falando que o Estado de Israel é quase igual ou pior que o Hamas. Quer dizer, esses caras perderam a linha completamente, porque, tudo bem, cometeram erros gravíssimos de Israel, vamos considerar isso. Mas o que faz, então? O que a gente faz? Deixa os reféns? Porque desde que Israel recebeu aqueles ataques por terra, não se passou uma semana sem que não houvessem, a não ser naqueles pequenos períodos de acordo de paz, lançamento de foguetes contra o seu próprio território. Vocês entendem isso? Quer dizer... O Hamas nunca parou de lançar foguete contra Israel, cara. Nunca parou. E se não tivesse Dom de Ferro? Bom, eu vou... deixa eu rolando aqui, no mudo, esse vídeo. Vai me ficar a tela parada. E eu vou ler meu texto aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu pego outro vídeo aqui. Deixa esse aqui é melhor. E aí, seus mitos? Deixa aí tela parada, vamos parar esse aqui, vamos deixar esse aqui. Tá. Então, vamos lá, né? Recentemente o Lula, aos auspícios e elogios do Hamas, né, porque o Hamas certamente previa o que a opinião do Lula, chamou Israel de país genocida. Quer dizer, o Lula chamou Israel de país genocida e foi elogiado por quem? Pelo Hamas. O intrigante é que Lula, o mesmo que convidou Nicolás Maduro com pompas e fogos para o Brasil, meses atrás, o mesmo que dá anuência a ditaduras da África e da América Latina, o mesmo que está do lado de Putin contra a Ucrânia, esse mesmo, que hoje, mais do que nunca, é considerado
não por todos, né, mas por alguns como eu, um Barrabás sem Cristo, tá? Porque, obviamente, que o oponente do Lula não era nenhum sujeitinho santo, muito pelo contrário. Já que ele foi escolhido, né, o Lula foi escolhido sem que houvesse necessariamente um Cristo a ser negado. Este que fora preso por crimes de corrupção e solto por uma manobra fraudulenta, na minha modesta opinião, foi uma manobra fraudulenta que envolveu até aquele tal STF, sabem como que é, né? Este que é a própria encarnação da leviandade, do cinismo, nunca aceitou chamar os terroristas do Hamas de terroristas. No máximo teve de admitir que eles fizeram atos terroristas, mas não que fossem isso. Diante deste fato, voltemos ao básico e vamos contar uma pequena história aos petistas de plantão. Então, acompanhe comigo aqui minha pequena história anedótica. Não tão anedótica assim. Vamos imaginar que você tenha um vizinho que te odeia gratuitamente. Daí ele vive tacando pedra na sua casa. Depois de muitas vidraças quebradas, você decide colocar um vidro blindado na janela, porque você tem ali 3 filhos, tá? Uma menina e 2 meninos. Então você quer proteger seus filhos, você colocou um vidro blindado na janela. Mas mesmo assim, seu vizinho não para de jogar pedras em sua casa. Acompanhe comigo. Num belo dia, ele vê que a janela está aberta por um equívoco do dono da casa, né? E um de seus filhos é acertado por uma pedra e morre. E depois, aquele vizinho maluco pula a casa do outro, invade a casa, invade o quintal primeiro, né? Invade a casa, estupra a sua filha e depois sequestra o seu filho. E aí fica a pergunta, diante disto, o que você, pai, faria? Eu sei que é uma imaginação terrível, né? Você pensar, mesmo que hipoteticamente isso é uma coisa terrível, mas o que você faria? Essa é a situação de Israel relativa ao Hamas. Alguém poderia dizer, bom, eu não ficaria quieto, mas eu jamais mataria o filho do vizinho que matou os meus filhos. Justo, muito justo. Mas vamos continuar com a história aqui. Melhor, né? Com a avaliação da história. O Hamas é um tumor que tomou conta da sua população. Esse grupo terrorista impôs uma ditadura totalitária na faixa de Gaza. Ele domina desde os programas escolares até a saúde e poder militar daquele território. Como eu disse, o Ministério da Saúde é que determina o número de mortes conforme os cálculos que eles fazem. As crianças são doutrinadas a odiar Israel. Eu já mostrei um vídeo aqui onde temos o relato das crianças, o que elas acham dos israelenses. E elas veem esse povo como verdadeiros inimigos espirituais, é uma coisa muito visceral. Aí eu digo, se isso se restringisse apenas ao povo palestino, a comunidade... Peraí, vamos voltar um pouquinho aqui. As crianças são doutrinadas a odiar Israel e o Ocidente vê-los como os próprios satanás. Boa parte daquelas pessoas crescem com o dilema de ser oprimido pelo seu governo e aceitar ou renunciar à loucura de seus líderes. Porque tem essa, né? Evidentemente que tem muito palestino que jamais faria o que o Hamas fez ou faz, mas não tem escolha, eles vão fazer o quê, né? E muitas dessas pessoas boas acabaram sendo mortas por quem? Por soldados israelenses. Né? Isso é terrível. Então, aí eu digo assim, se isso se restringisse apenas ao povo palestino, a comunidade internacional não admitiria qualquer intervenção. Seria como a Coreia do Norte ou Venezuela. Nesse caso, na Coreia do Norte, sabemos, né? É um país terrível para quem mora lá e quem é subjugado por aquele governo. Mas a Coreia do Norte não necessariamente está atacando a Coreia do Sul como o Hamas ataca Israel, certo? No entanto, o Hamas é diferente porque ataca deliberadamente o seu vizinho. Praticamente quase todo dia. Vocês não entenderam essa parte ainda? Quase todo dia. Atacando foguete lá contra Israel. E Israel, se valendo do direito internacional de defesa, ele responde. Mas mais do que isso, respondem em via de resgatar os sequestrados. Que já resgatou alguns, né? Outros já morreram. Você sabe que alguns dos sequestrados morreram, mas ainda tem vivos. Mas agora a decisão de Israel é de deliberadamente destruir o Hamas. Não a ideologia propriamente, porque é impossível, mas os integrantes, ou as maiores autoridades desse governo. A Convenção de Genebra delimita regras de guerra, no sentido ético, evidentemente, das quais propõe, em todos os casos, a defesa dos civis. Com razão. Os civis palestinos de Gaza são vítimas, em primeiro lugar, de seu governo. E, em segundo lugar, dos ataques israelenses. Também, não podemos ignorar isso. Porém, Israel faz o básico, segundo o que nós temos como relatos. Agora, o que está acontecendo pontualmente lá, eu não posso dizer, eu não estou lá para saber.
Mas, segundo alguns relatos, Israel faz o básico. Tenta avisar a população sempre que vai atacar, pede para que eles se desloquem para regiões seguras, como do norte para o sul, ou vice-versa, ou para que saiam do local. Além disso, atacam pontos estratégicos usados pelos terroristas. Então, assim, o problema de Israel nessa incursão é que é dificílimo deslocar o Hamas, descolar, aliás, o Hamas do seu povo. Porque esse povo é cativo e vive sobre a psicologia da síndrome de Estocolmo. Alguns, não todos. Mais do que isso, o regime tirânico usa a população como escudo, pois quanto mais mortes de pessoas inocentes o Hamas conseguir fazer com que Israel destrua sua própria população, então será melhor para a narrativa do Hamas. E aí tem gente que acredita na índole do terrorista e acha que o terrorista jamais aceitaria que algum integrante do seu povo seja morto por israelenses. Eles acham mesmo isso. Quer dizer, eles não entendem o que é a índole de um grupo como esse. Sim, eles querem que muitos palestinos morram, sim. O próprio Hamas quer isso. Ele não só quer, como ele provoca isso. Porque é melhor para a sua narrativa, frente ao debate que ocorre no mundo inteiro. Então, assim, essa sacrossanta confiança que algumas pessoas têm para a narrativa do Hamas me choca. Porque, peraí, você está falando de um grupo que estupra crianças. Teve um cara que literalmente cozinhou uma criança viva no forno depois de ter estuprado a mãe dela. Você acredita nessas pessoas? Você acha mesmo que essas pessoas estão preocupadas com a segurança do próprio povo? Infelizmente a gravação foi cortada, então deixe-me continuar com uma voz eletrônica. Devemos lembrar que desde o ataque do Hamas contra Israel, não houve uma semana em que os terroristas não tentassem lançar bombas no território inimigo. Antes da guerra, depois da invasão e na guerra, o Hamas nunca parou, vou repetir isso com ênfase, o Hamas nunca parou de lançar bombas contra Israel, e isso não foi porque Israel estava explorando aquelas terras. Israel, tempos atrás, a entregou gratuitamente aos palestinos. Daí o ponto que isso desvela é que o enfrentamento é inevitável, por pelo menos 4 motivos bem claros. 1. O Hamas não para de atacar Israel. 2. O Hamas tem reféns civis israelenses. 3. Israel já tentou inúmeras negociações, mas não é possível negociar com terroristas. 4. O terrorismo quer a extinção de Israel enquanto etnia. Daqui se derivam inúmeros dilemas éticos e pontos difíceis diante do fato de que inocentes estão padecendo, a saber civis palestinos, não só com a morte, mas com os deslocamentos constantes, fome e a miséria. E se isso não bastasse, o Hamas e outros combatentes agem como camaleões, eles se mesclam intencionalmente com a população civil palestina, usando escudos humanos, o que aumenta o risco de baixas civis mesmo em ataques israelenses precisos contra alvos militares. Além disso, os terroristas recrutam crianças e jovens como combatentes, o que é uma abominação, mas com isto, colocam as forças israelenses em situação impossível quando esses jovens combatentes representam uma ameaça real e aceitam o martírio em prol de matar judeus. Israel argumenta que faz grande esforço para evitar mortes de inocentes e minimizar baixas civis, mas o número excessivamente alto de mortes sugere que a ação israelense em separar o joio do trigo é ineficaz. Não há soluções ideais. A ação militar de Israel, alegam alguns, põe seus civis em risco, pois continuar a ofensiva pode agravar o problema e fortalece grupos extremistas a longo prazo. Na verdade, não sabemos como calcular o custo dessa guerra. Em suma, é uma situação repleta de injustiças, dilemas morais angustiantes e sofrimento generalizado de não combatentes dos dois lados. Todas as saídas parecem ruins e cercadas de comprometimentos éticos dolorosos. A resolução política continua sendo o caminho mais desejável, porém ela parece distante já que não há diplomacia que se sustente perante terroristas. Além disso, estamos diante de uma situação clara de guerra assimétrica onde temos um Estado contra um grupo militante não estatal. Pelo que, cobranças e expectativas legais são muito mais intensas sobre as ações de Israel do que sobre o Hamas, que evidentemente não segue leis e diretrizes éticas de guerra. Isso cria um enorme desequilíbrio narrativo. Enquanto abusos do Hamas recebem pouca atenção, digo abusos para com sua própria população, até crimes não intencionais de Israel são investigados profundamente. Novamente, há um desequilíbrio em responsabilização que alimenta críticas contra o país judeu. Fato é que quanto mais tempo se estender essa guerra, pior será para a população da faixa de Gaza e pior ficará a situação de Israel perante a opinião pública. No entanto, àqueles que pedem o fim da guerra fica a pergunta: e os reféns que estão nas mãos dos terroristas? Será que Israel deve esquecê-los e deixar que morram? Eis aí um grande absurdo cercado de inúmeros paradoxos e dilemas. Por fim, a partir desta análise concluo que a fala de Luiz Inácio foi leviana, como de costume,
pois dizer que Israel é uma nação nazista, ou para ser mais exato, age como uma, e isso Lula diz, em defesa implícita ao Hamas, é algo bem irônico, já que o Hamas está infinitamente mais próximo de Hitler do que os judeus.